Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe head do Research aqui na XP, e hoje a gente vai falar novamente sobre um dos setores mais importantes, se não o maior setor, né, da economia brasileira e global, que é o setor imobiliário, né? Já tivemos algumas empresas aqui vindo falar sobre esse setor, e hoje a gente vai focar no setor imobiliário de baixa renda com a empresa líder nesse setor, principalmente nas faixas 1 e 2 ali do Minha Casa Minha Vida, que é a Tenda. A gente tem o prazer de receber o Rodrigo Osmo aqui, que é CEO da Tenda, está lá há bastante tempo, já tem um histórico longo no setor imobiliário. E, como sempre, para falar do setor, a gente tem o nosso grande especialista, o nosso analista responsável pelo setor aqui imobiliário, que é o Igor Altero. Igor, tudo bem? Tudo bem, Feira? Tudo bem, Osmo? Obrigado aí pelo convite. Tudo bom, gente? Obrigado pelo convite. Boa. A Tenda tem mais de 50 anos de história, né? Tem um histórico longo, mas ela por muito tempo também fez parte da Gafisa, depois passou por um spin-off, hoje é uma empresa listada independente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. É uma das principais incorporadoras do país, como eu falei, né? Está presente em 9 regiões metropolitanas. Mas, como a gente sempre gosta de começar o nosso bate-papo, Osmo, entendendo um pouquinho do seu histórico, né? Diferente de outros executivos do setor, você não fez engenharia civil, né? Foi para engenharia química, enfim, conta um pouquinho aí para a gente desse rumo um pouquinho diferente, como é que você chegou depois no setor imobiliário? Bom, eu sou engenheiro químico, meu pai era engenheiro químico, e ele tem uma empresa de representação na área química, então eu achava que eu iria trabalhar com ele. E eu, no segundo ano da faculdade, eu comecei a trabalhar com ele e não gostei. Então, Era muito tarde para mudar da engenharia. Era muito tarde, e aí falei, bom, o que eu faço? Esse não é... Acho que esse foi o sonho, a construção dessa empresa foi o sonho dele, não é o meu sonho. Eu preciso me encontrar. E a forma como eu tentei tirar o atraso foi trabalhar numa consultoria empresarial. Eu fui trabalhar na Bain & Company, que é uma consultoria estratégica, e o que eu imaginava encontrar lá, e eu de fato encontrei, foi ter exposição a várias indústrias e a várias funcionalidades diferentes para entender o que é o mercado de administração de forma geral. Eu fui bem durante muito tempo. Pela Bain eu trabalhei em São Paulo, trabalhei em Londres, trabalhei em Boston, fui fazer um MBA no meio desse caminho. Depois do MBA, durante um período, eu fiquei como professor assistente da minha faculdade, que foi uma coisa super legal que eu fiz, ajudando a montar um curso de finanças na época. E depois eu voltei para o Brasil, fiquei mais um tempinho na Bain, fui para a GP, que era um private equity, era o maior private equity do Brasil na época, e um dos investimentos da GP era a Gafisa. E foi aí que eu tive contato com o Wilson Amaral, que era o presidente da Gafisa na época, e o Wilson me fez um convite para eu ir trabalhar na Gafisa. Isso foi em 2006, fazem 19 anos. E aí que eu entrei no mercado imobiliário, e eu tô desde então no mercado imobiliário. E como é que você foi parar da Gafisa para a Tenda? Enfim, como é que foi esse histórico dentro da Gafisa? A Gafisa também, que era uma empresa, né, super relevante no setor, passou por problemas financeiros, né, em algum momento, né? Bom, quando eu fui para a Gafisa, eu fui tocar uma área que a gente chamava de Business Development. A Gafisa fez o IPO em 2006, na verdade em 2005 ela fez o IPO, e ela tinha como... Mentira, foi em 2006 mesmo. E ela, no IPO, ela se posicionou como uma consolidadora do mercado de incorporação residencial no Brasil. E isso queria dizer que ela atuaria em todos os segmentos. A Gafisa, na origem, era uma empresa de alta renda, né, de alta renda, e ela queria entrar em loteamentos, baixa renda, o que quer que fosse adjacências de residencial. E eu fui para lá com esse mandato, de ser a pessoa que fomentaria ou M&As, ou startups dentro da própria companhia. Durante 2 anos eu fiz isso. A minha área participou da compra da Alphaville, ela participou da compra da Tenda, a gente comprou a Tenda em 2 tranches, a gente chegou a fazer uma joint venture com o Odebrecht, chamada Bairro Novo lá atrás, a gente fez uma empresa de o que seria a faixa 3 e 4, hoje chamada Fit Residencial, dentro da companhia. Então tudo isso estava dentro do meu mandato.
Em 2009, eu saí da Gafisa para uma controlada da Gafisa, que era a Alphaville, eu virei o presidente da Alphaville. 2011 foi um ano muito conturbado na Gafisa do ponto de vista de governança. O Igor, acho que você ainda não cobriu o setor nessa época, né, Igor? Ainda não. Ainda não. Mas 2011 foi um ano em que houve uma troca de CEOs. Eu lembro. O Wilson saiu, Sim. o Duílio assumiu como... Que era o CFO, né? O Duílio como CFO, ele era o CFO, ele assumiu como CEO. Sim. E essa troca do Wilson para o Duílio foi uma troca conturbada. Durante uns 4 meses a Gafisa ficou sem CEO. Uhum. E isso foi muito mal percebido pelo mercado, porque a Gafisa se vangloriava de ser uma grande formadora de talentos e ela não tinha... durante esses 4 meses ficou a impressão de que ela não tinha talentos internos para sentar na cadeira. Uhum. Então quando o Duílio virou presidente, ele falou, eu não posso deixar esse mesmo hiato, e ele me trouxe... acumulando 2 funções. Então eu ainda era o presidente da Alphaville, isso era 2011, e eu era o CFO da Gafisa. Então eu fiquei nesse duplo papel durante 1 ano, e nesse 1 ano, ao entrar, a gente, eu combinei com o Duílio da gente fazer 2 deep dives, um deep dive estratégico e um deep dive contábil. O Igor sabe, a contabilidade do nosso setor é super complexa, e a gente tinha vários indícios de que a gente tinha um problema bem maior do que a gente estava enxergando naquele momento. O deep dive estratégico, no que concerne a Tenda, chegou à conclusão que a gente tinha que sair do business de baixa renda. O mercado é o maior mercado, ele pode ser maravilhoso, mas a gente não tinha nenhum elemento interno para sugerir que a gente tinha competência para atuar nesse mercado. E a due diligence contábil chegou à conclusão que a gente tinha R$1 bilhão de prejuízo dentro da Gafisa que a gente tinha que reportar. E esse R$1 bilhão de prejuízo era muito significativo, era o segundo maior prejuízo das Américas naquele ano. Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, esse foi o segundo maior prejuízo que uma empresa deu nas Américas naquele ano. E aí, nesse momento eu era o CFO da empresa. Não é uma posição muito confortável ser o CFO da empresa quando você dá R$1 bilhão de prejuízo e tem R$800 milhões de dívida para rolar em 8 meses e tem 200 milhões no caixa. Tá? Então, os bancos, obviamente, fecharam qualquer canal de comunicação com a gente, a ação virou pó, então levantar capital não era uma alternativa naquele momento. E a reflexão que a gente fez foi onde que a gente conseguiria gerar caixa para conseguir servir a dívida da Gafisa e a empresa não quebrar, né? E sobreviver. Então eu fui para a Tenda em 2011, no final, 2011 foi um ano que eu comecei como CEO da Alphaville, virei CEO da Alphaville e CFO da Gafisa e terminei como CFO da Gafisa e CEO da Tenda. Mas eu fui para a Tenda na condição de tentar gerar liquidez para o grupo Gafisa conseguir servir as suas dívidas. Por que a Tenda parecia a solução dos problemas da Gafisa naquele momento? Porque a Tenda era a empresa que estava mais distante da forma como ela deveria ser gerida. E isso era mais visível no contas a receber. Quando você olha uma incorporadora de baixa renda, o principal capital empregado delas é contas a receber. Mas uma incorporadora de baixa renda, em tese, deveria ter um contas a receber relativamente pequeno, porque a gente vende e repassa muito rápido. A Tenda tinha 2,5 bilhões de contas a receber. 2,5 bilhões. Era uma empresa que vendia R$1 bilhão por ano e tinha 2,5 bilhões de contas a receber. Então, a salvação do grupo passava por a gente conseguir transformar esse contas a receber em caixa. E eu fui para lá para isso. Esse era o meu mandato. Tentar transformar isso em caixa. E foi aí que eu me envolvi com a Tenda. E aí você acabou virando CEO da Tenda, fizeram um spin-off mais para frente, né, em 2017. Como é que foi esse processo de tirar a Tenda da Gafisa, fazer um spin-off e virar uma companhia independente? Né? Bom, obviamente, em 2011, a história, o mandato era devolve o dinheiro e fecha. Sim. No meio do caminho, a gente foi desenvolvendo o entendimento de que a gente poderia não só devolver o caixa, mas criar um modelo de negócio muito vencedor. Esse modelo se mostrou um modelo bastante vencedor. E a empresa começou a andar
pelas próprias pernas, começou a crescer muito, e a gente entendeu que a gente deveria separar os dois business, Gafisa e Tenda, que eram business muito diferentes, e em 2017 a gente começou uma conversa de spin-off que acabou se concretizando em 2018. Acho que essa foi a grande diferença, né? Acompanhando aquele ciclo imobiliário muito forte naquela época, né? 2000, início de 2000, nos anos 2000, 2010, 2015, etc. Para hoje é que as empresas lá atrás queriam ser nacionais, queriam atuar em várias frentes, né? E de lá para cá a gente viu o setor ficando muito mais nichado e focado, cada um na sua especialidade. É assim que você enxerga essa evolução do setor. Acho que mudou bastante, né, do que era o setor imobiliário das grandes incorporadoras para o que é hoje, né? Sim, eu acho que uma coisa que todas as empresas grandes, Cyrela, Gafisa, Iven, elas PDG na época. PDG, elas buscaram uma estratégia de expansão nacional. Sim. E eu acho que o que a gente percebeu em retrospecto é que, na verdade, o mundo da baixa renda é muito diferente do mundo da média e alta renda. O mundo da média e alta renda, ele é um mundo muito local, com produtos não replicáveis e com métodos construtivos basicamente artesanais. O mundo da média renda, da baixa renda, ele é um mundo mais industrial, com modelos altamente replicáveis e onde você precisa ter uma diversidade de produtos baixíssima. Então, as empresas de baixa renda conseguiram ter estratégias de sucesso de expansão nacional. A Direcional é uma empresa nacional. Sim. A Tenda é uma empresa nacional. A MRV é uma empresa nacional. Uhum. As empresas de sucesso da média e alta renda são empresas locais. Então, eu acho que esses mundos se separaram em algum momento e de forma correta. Agora vamos falar um pouquinho mais de Tenda, né? O histórico foi super favorável, né, por vários anos, né, até 2019, 2020, veio a pandemia, enfim, a empresa enfrentou dificuldades grandes, né, com inflação de custo, estouro de custo, endividamento subindo. De lá para cá vocês vêm num trabalho forte de desalavancagem e agora parece que entram num cenário novamente, né, mais favorável depois que a dívida voltou a cair. Enfim, conta um pouquinho do histórico para a gente, que teve altos e baixos, né, nesse período recente. Você até mencionou recentemente que a Tenda está saindo da UTI, né, depois de alguns anos. Saiu da UTI, exato. Então, conta um pouquinho desse histórico para a gente. A pandemia foi um choque de realidade e de humildade para a gente. A gente vinha... então, a história, 2011, uma empresa que tinha por perspectiva fechar, a gente recontou a nossa história como uma empresa vencedora. A partir de 2016, ela entrou quase que uma queridinha do mercado, era a empresa que entregava o maior ROI, o maior múltiplo do setor, crescendo 40% ao ano, com uma previsibilidade de resultados enorme. A gente meio que se inebriou de que a gente era infalível. E a pandemia foi um super choque de realidade pra gente, de que, cara, a empresa tem problemas que ela precisa equacionar, o modelo de negócio não é um modelo de negócio à prova de bala, mesmo o meu estilo de gestão é um estilo de gestão que eu tive que repensar naquele momento. Então, assim, foi uma chacoalhada muito grande. Para entender um pouco a dimensão da pandemia para a Tenda, tá? O nosso negócio é um negócio onde a gente tem uma velocidade de vendas muito grande, porque a gente atende o menor extrato de renda, e a gente vende e repassa imediatamente para a caixa. Então, simplificando, mas imagina que eu lancei um projeto, vendi ele inteiro, repassei ele inteiro para a caixa econômica, travei a minha receita em valor nominal, e o meu lucro, ele é esse valor nominal não corrigido, menos o meu custo de obra esperado, que eu ainda não executei, que eu vou executar ao longo dos próximos 2 anos. Neste custo de obra, tinha embutido uma expectativa de inflação de 5% ao ano. No nosso caso, a gente teve 2 grandes efeitos. A inflação não foi 5% ao ano, ela foi na ordem de 20%, 30% ao ano, nesses 2 anos. Você já chegou a vivenciar um cenário como esse, né, de inflação tão acentuada? Não, e o problema não é nem a inflação acentuada, o problema é a inflação imprevisivelmente acentuada.
Se eu espero 20, eu me programo para 20. Se eu espero 5 e vem 20, Você já embutiria no preço, né? eu já teria embutido no preço. Quer dizer, o mercado inteiro teria embutido no preço. Claro. A gente estava numa posição ainda mais frágil, porque como a gente tinha uma velocidade de vendas muito alta, eu não tinha estoque para compensar. Então, quando terminou 2021, a gente olhou o que a gente já tinha 100% vendido, a obrigação de executar a obra, e a gente falou, olha, a gente vai ter em 21 e 22 e 23 prejuízo. E não tem o que fazer, porque o resultado desses próximos 3 anos são essas vendas que já estão realizadas com uma execução de obra que vai me dar uma margem bruta que eu não vou conseguir pagar meus custos fixos. Então, este era o contexto. Então, em termos macro, a empresa estava, ela seria machucada de qualquer jeito. Só que a gente percebeu que, mesmo dentro desse contexto, a gente estava operando com um modelo de negócio, que era um modelo de negócio muito frágil para isso, que a gente não tinha os controles com a qualidade que a gente precisaria para enfrentar algo nesse estilo. E eu estava num momento do meu estilo de gestão que era um momento inapropriado para enfrentar essa crise. Então a empresa teve que, assim, fazer um super exercício de humildade e se reinventar nesse momento. Como vocês passaram por esse período de, enfim, ter que fazer uma obra que você sabia que ia dar um baita prejuízo? Porque você não consegue repassar depois que já vendeu, já foi repassado, né? Eu não tenho o que fazer, porque Exato. o meu maior stakeholder é a Caixa Econômica. Sim. Um ativo enorme que a gente tem com a Caixa é a nossa relação de longo prazo. Uhum. Se eu virar para a Caixa e falar assim, olha, sabe essas 40 mil repasses que já foram feitos, que a obra não está executada, eu não vou executar, é a mesma coisa que a gente decretar o fim da empresa, porque ela vai falar, desculpa, você entrou no meu blacklist para sempre, Exato. agora a gente está numa situação de litígio e esquece, CNPJ tenda nunca mais faz negócio aqui dentro, e a gente não tem alternativa. Então a gente sabia que ia ter o prejuízo porque a gente tinha que executar as obras, a gente não tinha alternativa. Se eu sou uma empreiteira, eu viro pro meu cliente e falo, cara, desculpa, eu não vou tomar prejuízo aqui. Pô, mas tá combinado no contrato. Bom, tem problema do tipo 1 e do tipo 2, assim. Esse foi um problema nosso. Você quer a tua obra, você vai sentar e vai negociar comigo. A gente não tinha essa capacidade. Entendi. E assim, como é que foi a discussão com os bancos, né, nesse sentido, né, de quebra de waiver e tudo mais, né, como é que foi? A Chamber, naquele momento, ela tomou uma decisão que é uma decisão que eu nunca vou saber se ela foi a decisão mais correta do mundo ou não. Mas era a única decisão que eu conseguia tomar naquele momento. Quando a gente entendeu a dimensão do problema, a gente poderia ou pegar e reconhecer tudo de uma vez e ter total visibilidade do problema, entrar no modo de crise e a empresa inteira tá no mesmo entendimento do problema que eu estava e a gente se mobilizar para resolver os problemas, ou a gente poderia ir gerenciando isso pouco a pouco. Porque a contabilidade do setor é tal que se você tem um problema na dimensão que a gente teve, você consegue ir reconhecendo isso aos poucos. Banco é assim. A gente tomou uma decisão totalmente diferente, que foi, cara, eu não tenho como resolver problemas tão importantes quanto os que a gente tem para resolver se todo mundo na sala não tiver com o mesmo entendimento que eu. Uhum. Então a gente jogou tudo no ventilador de uma vez. E isso fez com que a gente quebrasse covenants, inclusive, né? A conversa foi horrorosa, porque existia uma quebra de confiança muito grande com os nossos debt holders, compreensível, porque a gente era AAA. Uhum. Os caras emitiram dívida pra gente com taxas super baixas. A gente tinha a gente tinha uma credibilidade como os melhores operadores do mercado. E de repente o melhor operador do mercado joga para 500 milhões de estouro de custo de obra. A gente teve... Essa negociação foi uma negociação horrorosa. Porque a gente tinha... a gente quebrou covenants. Na verdade, a gente se antecipou. A gente negociou com os nossos debt holders antes de quebrar os covenants. Mas a gente tinha 7 instrumentos de dívida. Tinha cross-default entre todos eles, né? No momento em que a gente fosse quebrar os covenants. E a nossa alavanca de negociação era baixíssima, porque a gente não tinha muito o que oferecer. Então foi um período ruim, bem tenso.
E aí depois vieram bons eventos para a tenda no sentido de, né, depois disso, né, teve melhorias no programa no Minha Casa Minha Vida, né, teve Pode Entrar, né, como é que foi esses eventos importantes para vocês do ponto de vista de liquidez, né, para ajustar o balanço da companhia? Eu acho que a gente teve a sorte de estar num ambiente muito favorável para quem é especializado em faixas 1 e 2, né? A gente tem 90% do que a gente faz é faixa 1 e 2, mas a gente fez uma baita lição de casa também. Então, quando a gente estava nesse momento renegociando o Covenant, a gente tinha um plano, e o plano ele previa que a gente ia gerar prejuízo em 21, 22, 23, a gente ia desalavancar a empresa ao longo desse período e a gente já seria rentável em 24, mesmo sem esse vento a favor. O vento a favor foi muito fortuito. Quando a gente fez o plano, a gente imaginava estabilizar a companhia lançando projetos com um patamar de margem bem menor do que a gente está conseguindo ter agora. Então o contexto ajudou muito, mas a gente estava preparado para dar a volta sem precisar desse contexto. E aí vocês conseguiram fazer até o próprio follow-on também, né? A gente fez um follow-on em 2023, que eu acho que o follow-on ele foi super importante porque ele marcou a saída da UTI, que foi a brincadeira que o Ferreirinha fez aqui. Porque a tenda de 21 a 23, a história era o risco dela quebrar. A empresa ela chegou a ser tradeada quase que a valor de opção, né? Porque o valor da empresa não valia nada. Então ela tradeava como se ela fosse uma option. E em 2023 foi um momento em que, com o follow-on, a gente desalavancou. O balanço ele ainda é um pouco mais alavancado do que ele estava pré-pandemia, mas ele é um balanço super saudável e foi o momento em que a gente pôs uma pá de cal na discussão de a empresa tem risco de liquidez ou risco de alavancagem ou não. Aquele momento deixou essa discussão sair da mesa. Quero voltar para falar mais depois sobre Minha Casa Minha Vida, enfim, como o programa funciona e viabiliza o negócio de vocês, mas eu queria voltar mais para a parte operacional. Como é que vocês conseguem operar nessa faixa 1, né, e serem tão rentáveis, né, operando num ticket médio tão baixo, né, para consumidores de mais baixa renda e tendo margens muito boas, né, nesse segmento que a maioria das incorporadoras prefere operar em outras faixas justamente por ter ali um espaço maior, né, de um preço, né, teto maior. Acho que era legal falar um pouquinho da filosofia da criação da tenda, né? Então, voltando lá para 2011, eu vou contar uma historinha aqui, vai demorar um tempinho aqui, mas acho que é legal para responder a tua pergunta. Como é que a gente saiu de uma empresa que tinha um mandato de fechar para uma empresa onde a gente tinha um modelo de negócio vencedor? Então, relembrando, o grande desafio que a gente tinha era transformar 2,5 bi de contas a receber em capital empregado e em caixa. Quando a gente quis entender o que estava acontecendo, a gente viu que a gente tinha um tempo médio entre a venda e o repasse que deveria ser muito curto, de 50 meses. Nossa. Tá? E isso era um horror, era o pior indicador do mercado. Quando a gente olhava para quem era o benchmark do mercado era a MRV, que tinha uns 14 meses. 14 meses ainda parece muito grande hoje. Hoje a MRV tem muito menos do que isso, todo mundo tem muito menos do que isso. Porque a gente estava falando meio que na origem do Minha Casa Minha Vida. E na origem do Minha Casa Minha Vida, as empresas vendiam e depois repassavam lá na frente. A venda repassada foi algo que a Tenda inaugurou em 2012. Então, para resolver a questão do contas a receber, a Tenda teve que tomar atitudes muito drásticas, muito rápido. E a gente terminou esse ano de 2012 com um tempo médio entre venda e repasse de 9 meses. Então a gente olhava a MRV com 14, a gente estava com 9. A MRV era o único player relevante do faixa 2 na época. E a gente falou, pô, o mercado de habitação popular, ele é um negócio de margem baixa com giro alto. Uhum. O capital de giro é contas a receber. Quem faz a melhor gestão do contas a receber tem metade da equação resolvida. Pô, a gente virou o best in class aqui em gestão de contas a receber. Agora vamos para a margem. Como é que eu consigo ter uma margem boa? Pô, margem boa é uma boa execução de obra. Uhum. Tá, vamos ver como é que eu executo obra. Abre aqui as nossas obras.
Ah, 80% alvenaria estrutural, 20% parede de concreto. Bom, então a gente é uma empresa de alvenaria estrutural. Me fala que obra de alvenaria estrutural que a gente tem boa, que a gente conseguiu entregar no prazo e no custo. Nenhuma. Como assim nenhuma? Na média, a gente entregou essas obras com 30% de estouro de custo e com 26 meses de atraso. Na média. Tá? Isso era o caos lá de 2011. Sim. Bom, e aí parede de concreto? Eu tava tentando me agarrar em alguma coisa. Parede de concreto. Bom, tem parede de concreto, experiência pelo Brasil inteiro. E onde que a gente consegue ter custo e prazo? Cara, tem uma obra na Bahia e tem algumas obras em São Paulo. Bom, tá bom. Então, alguma coisa a gente sabe fazer certo aqui. Então, vamos fazer uma empresa de parede de concreto. Não, mas parede de concreto tem um problema. Por quê? Porque a obra de parede de concreto, para ela ser rentável, ela tem que ser muito grande. Então, as obras eram de 1.500, 2.000 unidades. Mas por que precisa ser muito grande? Bom, porque a gente precisa comprar as formas, que é um capex alto, e a gente precisa treinar os montadores. E como não tem montador no mercado, você demora uns 3 meses para treinar os montadores. Se você faz uma obra pequena, em 3 meses você está terminando a obra, você ficou operando num custo subótimo, que é o custo da curva de aprendizagem dos montadores. A gente falou, mas é verdade que a gente precisa ter obra grande? Porque a obra grande tem um problema, né? Que se eu só vou conseguir ser uma incorporadora de obras muito grandes, eu vou ter que ter um terreno de 1.500 unidades na zona leste de São Paulo. Esse terreno não está disponível, ele é difícil de achar, e eu tenho uma concentração enorme de oferta lá, então eu vou ter que vender de risco, eu vou ter que vender muito barato. Pô, essa é uma equação muito ruim. A gente falou, mas eu não preciso de 1.500 unidades num único lugar, o que eu preciso é ter 1.500 unidades produzidas sem parar. Então, se eu tiver, ao invés de um terreno de 1.500 unidades, 5 terrenos de 300 unidades, um na Zona Leste, um na Zona Norte, um na Zona Oeste, um na Zona Sul e outro na Zona Leste, eu poderia ter os montadores sempre os mesmos, produzindo sempre as mesmas formas, sempre a mesma tipologia, e ele termina de concretar numa quarta-feira num empreendimento na Zona Leste, na quinta ele está concretando o mesmo empreendimento na Zona Oeste. Em tese poderia funcionar, porque daí você consegue diluir esse custo fixo e o custo de aprendizagem dos montadores. Pô, legal, então vamos pensar o que seria esse modelo. Quando a gente começou a pensar no modelo, a gente falou, cara, isso aqui tem uma externalidade fantástica, que é o seguinte, porque se a gente consegue fazer isso, a gente sai do modelo da construção civil, que é um modelo de batelada, que cada obra é uma obra, para o modelo de linha de produção, onde eu nunca paro de produzir. O que seria o potencial de um modelo fabril para a construção civil? Daí a gente foi calcular. O cálculo que a gente fez foi o seguinte, a gente falou, bom, o que eu consigo economizar? Material eu não consigo economizar muito, porque o concreto e o aço que vai no apartamento vai ser o mesmo, independente de eu produzir em batelada ou numa linha de produção. Mas o componente de mão de obra pode fazer diferença. Qual que é o percentual do meu componente de mão de obra de um apartamento que é desperdício? A conta foi o que... A tenda foi originada dessa conta. A gente chegou à conclusão que 70% do componente de mão de obra de um apartamento da tenda era desperdício. Você já viu uma obra? Você já foi numa obra? Você já olhou as pessoas trabalhando numa obra? O desperdício é óbvio. Exato. É óbvio. Sim. E isso é porque as pessoas estão na laje produzindo. Exato. Mas e o cara que terminou uma obra para a Cury em janeiro e o próximo cliente dele, que é a tenda, só começa em março? A mão de obra do cara tá empregado. E o cara que não tá na laje, mas ele tá indo buscar o material lá no almoxarifado, porque o material não tá disponível para ele demora meio dia negociando lá com o almoxarifado para levar o material, porque o material, a grua não tá disponível para ele subir também. Isso é desperdício. 70% do componente de mão de obra é desperdício. Então, a tenda nasceu de uma provocação de, se eu consigo, ao criar uma linha de produção, trazer conceitos da engenharia de produção para a engenharia civil, eu talvez consiga reduzir 70% do componente de mão de obra, que é 50% do custo da obra. E se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter o produto mais barato, que é o produto mais acessível do mercado, a gente vai conseguir atuar no extrato de renda que as pessoas não estão conseguindo atuar hoje. E essa foi a origem da tenda, e até hoje, o nosso grande diferencial competitivo é o que a gente chama de abordagem industrial, que é ter uma empresa muito... Se você entrar numa obra da tenda, a complexidade de engenharia civil ela é relativamente pequena. Mas ela é uma complexidade muito grande de engenharia de produção.
Então, isso é o que faz a gente conseguir ter um custo tão competitivo. Vocês conseguiram ganhar escala num negócio que historicamente não é um negócio de escala, né? Fabril, né? Nessa metade. Negócio fabril, exato. E quais são os desafios, né, que você tem, assim, hoje, por exemplo, a gente está vendo em São Paulo mudanças no plano diretor, né, e aí algumas empresas conseguindo, talvez, né, se aproveitar melhor para ter um potencial construtivo diferenciado. No caso de vocês, assim, o que você acha que daria para, né, para melhorar, para fechar esse gap, né, em termos para você conseguir aumentar o seu potencial construtivo? Hoje, a gente tem... São Paulo é um mercado muito diferente do resto do Brasil do ponto de vista de habitação popular, né? Quase todos os outros mercados fora de São Paulo, o menor custo de obra, ele é o principal diferencial competitivo. Em São Paulo, os players de alvenaria estrutural, até agora, têm se provado players com uma capacidade de esgotar o potencial de terreno maior do que os players de parede de concreto. Isso falando de forma genérica, né? Assim, quando você olha terreno a terreno, você tem várias particularidades. Cada terreno tem restrições específicas que fazem com que em algum terreno em vários terrenos a Tenda é mais competitiva do que a Plano e Plano. Em vários terrenos a Plano e Plano é mais competitiva do que a Tenda. Só que, pensando de forma consolidada, a alvenaria estrutural se mostrou uma tecnologia mais flexível para São Paulo do que a parede de concreto. Então, quando você olha São Paulo nos últimos 3 anos, a gente tem uma operação grande, de 5, 6 mil unidades, mas Cury e Plano e Plano cresceram 3 vezes nesses últimos 3 anos. Então, claramente eles estão com uma capacidade de originação de negócios melhor do que a nossa, em mais terrenos do que a gente. O nosso desafio hoje é fechar esse gap. E a gente tem muita discussão e muita coisa nova acontecendo na companhia para que a gente consiga ter, através da parede de concreto, uma capacidade de esgotar terrenos equivalente à alvenaria estrutural. Então isso é algo que deve crescer bastante dentro da companhia nos próximos anos. E quais são assim, né, quando pensa de uma maneira, enfim, em termos de diversificação geográfica, né, você acha que o fato de você estar exposto a mais praças, né, durante o período que você passou mais dificuldade, vamos dizer assim, faz sentido isso? Você acha que né, teve uma cabeça mais agora de, poxa, vamos talvez reduzir algumas praças aqui que não são tão rentáveis, né, como é que está essa cabeça com relação à diversificação geográfica? Eu acho que a diversificação, ela é muito mais um ativo do que um passivo. Porque imagina que a nossa empresa ela tem a mesma régua de aprovação de empreendimentos Brasil afora. E tem vezes em que empreendimentos em São Paulo estão dando uma rentabilidade acima da minha régua e eu estou tendo uma maior facilidade para comprar terrenos aqui, São Paulo naturalmente cresce. E o inverso está acontecendo em Campinas. E essas coisas mudam muito rapidamente. É um cheque estadual que muda a história. É uma mudança legislativa que muda a história. São coisas pequenas. Por exemplo, em Fortaleza, foi uma mudança de critério de avaliação da Caixa. Fortaleza era uma praça que tinha uma demanda gigantesca, um custo de mão de obra super barato, um cenário competitivo que para nós era um cenário muito benigno, mas as avaliações da Caixa Econômica eram muito ruins. Foi isso mudar que os empreendimentos de Fortaleza de entregarem na média abaixo da nossa régua, então a gente não estava lançando, para entregarem muito acima, a gente explodir de lançar. Então, eu acho que a gente está em vários lugares diferentes e ter um critério rigoroso, uniforme para todos eles, faz com que a gente tenha uma adaptabilidade que gera muito valor. E o que eu ia perguntar sobre os 2 negócios que vocês têm na companhia, né? Com a marca Tenda e com a Alea. São as casas, né, produzidas de uma maneira mais fabril, pré-moldadas, dá para chamar assim? Ou pré-fabricadas. Pré-fabricadas, exato. Se você pudesse explicar um pouquinho desses 2 negócios e da perspectiva de cada um deles, né, dentro da companhia. Tá, a gente tem 2 marcas, Alea e Tenda. Tenda está focada em prédios nas maiores regiões metropolitanas do Brasil. A Alea, ela está focada em casas em cidades médias e pequenas. A Alea... da onde surgiu a Alea? A Alea surgiu de um paradoxo no mercado imobiliário brasileiro. Quando você olha da onde vem a demanda, 70% da demanda por moradia no Brasil são casas, não são prédios. Só que todas as empresas que o Igor cobre são de prédios. Sim. Não tem nenhuma de casa.
Tem uma empresa relevante de casas que não é listada, que é o Pacaembu, mas todas as empresas relevantes do mercado imobiliário brasileiro são de prédio. Por que isso? Por que 70% da demanda está aqui e 70% e 100% da oferta está aqui? Porque o produto físico casas é um produto muito complexo de se executar. Tá? Todas as empresas que o Igor cobre, se ele for conversar com elas, eu já fui conversar com os donos delas, fala assim, você já fez algum projeto de casa? Já fiz. E aí, como é que foi? Cara, eu vendi que nem água. Então foi um bom negócio? Não, quebrei a cara na obra. A execução da obra é uma execução muito complexa. E aí, a gente, instigado por esse paradoxo, e também pensando em como é que a gente poderia alavancar o nosso principal diferencial competitivo, que é a abordagem industrial, a gente chegou a ter o seguinte sonho, falou assim, pô, mas e se eu... Por que é complexo? Porque a execução no canteiro é uma execução complexa. São obras pequenas, em cidades ermas, que não tem mão de obra, é muito complexo você executar isso. Fala, mas vou fazer obra grande. Mas não adianta você fazer uma obra de 500 unidades para uma cidade que tem 50 mil habitantes. Você vai querer que metade da cidade mude para dentro do teu empreendimento. Ela não é... A demografia não conversa com o tamanho do projeto. E se a gente executar 80% da obra fora do canteiro? Se a gente executar numa fábrica, a gente consegue fazer com que uma obra pequena seja rentável, a gente explora o mercado, que é 70% da demanda do Brasil, e a gente se alavanca naquilo que é o principal diferencial competitivo da companhia, que é a abordagem industrial. Foi aí que nasceu a Alea. Então a Alea, ela é literalmente uma fábrica de casas. Ela é uma fábrica em Jaguariúna, tem uma capacidade para fazer 10 mil casas por ano. Ela é... provavelmente, a gente não tem isso atestado no Guinness, mas a gente já falou com os fabricantes de equipamentos, ela é a maior linha de produção de painéis de madeira do mundo. Ela é um negócio... São casas de madeira? São casas de wood frame. Casa de madeira, ela tem um estigma... Porque o wood frame quer dizer o seguinte, que o frame, a estrutura é de madeira, mas você tem chapas de vários materiais diferentes. Então, o externo é uma chapa cimentícia, então você bate, como se fosse uma sensação de concreto. Dentro é um USB com uma chapa de gesso, então você bate, a sensação é exatamente uma sensação de parede. Então, o frame de madeira é um dos componentes do painel. Vocês se inspiraram em alguma empresa americana para isso ou criaram do zero? A gente fez muito benchmark mundo afora. Então, a gente foi... para a Alemanha, fomos para a Suécia, fomos para o Canadá, fomos para os Estados Unidos, fomos para o Panamá, fomos para tudo que é lugar. Só que a gente, no mundo não tem uma coisa exatamente igual a Alea. Porque o Brasil é um país muito específico, né? O Brasil é um país que tem dimensões continentais de classe média. Você não tem muitos países do mundo que são assim. Talvez a Índia, talvez a China. E mesmo esses países, eles têm um vício de origem que é o seguinte, é muito difícil você mudar a matriz tecnológica do setor da construção civil. Então, um setor que historicamente tem como base casas de alvenaria, dificilmente você desenvolve um mercado de wood frame, porque a cadeia de suprimentos não está desenvolvida para isso. Então, pegar o inverso, Estados Unidos, ele é um mercado muito ancorado no wood frame. Sim. Então, as casas, a grande maioria das casas, a não ser em regiões de furacão, são de wood frame. Se você pegar e falar assim, agora eu quero fazer só casa de alvenaria no Texas, você assim, cara, não é o mercado. As pessoas aqui compram casa de wood frame. Então, a gente não achou nenhum lugar do mundo onde a combinação do Brasil estava presente. Então, a gente teve que inovar um pouquinho aqui. Legal. E quais, assim, você tocar um pouco mais nos desafios, né, da Alea, né, em termos de land bank, né, do início, aprovação dos projetos, né, se puder contar um pouco da história, né, como é que tá. Mas a história... Então, a Alea, ela é uma coisa muito inovadora e a gente teve, assim, tem muito de-risking que foi feito na companhia. Então, quando a gente chegou, não tinha cadeia de suprimentos desenvolvida, você não tinha norma de wood frame no Brasil, o produto não estava homologado na Caixa Econômica, a gente não sabia como é que seria a aceitação do cliente final, a gente não tinha land bank, a gente precisava crescer dentro do land bank, a gente precisava desenvolver um modelo de vendas, porque ele é muito diferente do que a gente está querendo ir para cidades muito pequenas, lançar projetos de 100 unidades numa cidadezinha de 20 mil habitantes.
Cara, não dá pra gente ir no mesmo modelo de go-to-market da tenda. Então, a Alea, ela foi tendo uma série de de-risks ao longo da trajetória dela. A gente tinha que estabilizar essa fábrica, né? Essa fábrica que é uma fábrica estado da arte, grande pra caramba, e a enorme parte disso aconteceu. Agora, a gente está num momento de Alea onde a gente precisa ganhar escala. E a gente precisa ganhar escala porque a escala ela é importante para a gente amortizar os custos da fábrica, e a escala ela é importante para a gente, assim como na tenda, a gente ter continuidade produtiva. Porque a rentabilidade ela vai vir da gente ter, em cada uma das manchas produtivas que a gente atua, a gente ter continuidade de produção. Então hoje, se você me perguntar qual que é o desafio da vez aqui, o obstáculo a ser superado, é a gente conseguir ter uma escala relevante o suficiente nas várias manchas que a gente tem para a gente conseguir ter continuidade produtiva e amortizar os custos da fábrica. Legal. Bom, a gente falou sobre o diferencial da tenda, né, do ponto de vista operacional e de custos, mas eu queria falar também do programa Minha Casa Minha Vida, né, que assim, nos parece que virou mais um programa de Estado do que um programa de governo, né, no Brasil, e como ele protege o setor, né, das variações macroeconômicas no Brasil em relação à taxa de juros, enfim, e também para diminuir o déficit habitacional no Brasil, que segundo o Igor está em 6 milhões 6,2, né? Milhões de famílias. Mas desde a época do Cabral, mesmo com o programa crescendo bastante. Não, esse número nunca mudou. Eu acho que ele tem algum random generator desse número aí. Enfim, é grande, né? Um déficit... Não, é óbvio. Exato. Você olha para os lados, você vê que tem isso. gente precisando de moradia no Brasil. Né? Perfeito. Então, se você puder explicar um pouquinho como funciona o programa, como é que ele diminui o risco, né, do setor, enfim, e as variações macroeconômicas. O programa, ele é incrivelmente resiliente e contracíclico aqui. Nem dizer contracíclico, ele é blindado de fatores macro. O programa, ele depende de funding do FGTS, que é uma contribuição compulsória de todos os trabalhadores do Brasil, trabalhadores formais, né, e que tem, por lei, uma obrigação de investir pelo menos 60% do orçamento dele em habitação, e habitação popular. Por que isso é importante? Porque o orçamento da FGTS, ele é um orçamento que tem muito pouca... o balanço da FGTS é um balanço de, eu não sei os últimos números, mas deve estar próximo de 700 milhões de reais. Esse não é um balanço que tem grandes variações, porque os fluxos de entrada e saída dele, eles não são fluxos que têm grandes descontinuidades, e ele é um balanço apartado do balanço do Orçamento Geral da União, né? Então, ele é um programa que tem uma fonte de recursos muito volumosa e destinada exclusivamente para habitação. Isso permite às empresas se programarem para o longo prazo. E permite o programa ser um programa que tem volumes relativamente constantes. Ele já teve momentos ruins, onde a produção caiu para 300 mil unidades ano, já teve volumes muito bons, onde subiu para 500 mil. Mas ela não tem esse negócio, esses voos de galinha, de vai para. Quando a gente olha a produtividade das empresas nos últimos 15 anos de programa, é boçal o que todas as empresas, não só a tenda, as empresas grandes conseguiram ganhar de produtividade ao longo desse período. Por quê? Porque elas se programaram para o longo prazo. Elas investiram em tecnologia. Elas conseguiram ter uma estabilidade para conseguir fazer isso. Então, esse recurso ele tem um custo de TR+3, que é o que nós, trabalhadores, recebemos de remuneração garantida, mais o lucro do fundo. O lucro ele tem sido grande o suficiente para, na média, o fundo está pagando um pouco mais do que a poupança nos últimos anos, mas o custo dele de funding é TR+3, e com isso ele consegue emprestar para as diversas faixas de renda a taxas de juros diferentes. Então, se a gente pegar o faixa 1, que é o menor extrato de renda, um cotista do FGTS consegue pegar um empréstimo de 35 anos na tabela Price a TR mais 4,5%. Então, quando você põe isso na conta, você fala assim, mas então, o que quer dizer isso na prática? Quer dizer que uma família de 3 mil reais de renda, que hoje paga R$1.000 de aluguel, consegue comprar um imóvel melhor localizado que o dela, com a titularidade, com o saneamento, com tudo maravilhoso, pagando, ao invés de R$1.000 de aluguel, R$900 de amortização do financiamento dela. Então, o produto é um no-brainer.
Sim. Então ele é um produto maravilhoso. A dificuldade é você conseguir ter uma operação azeitada o suficiente para, dentro das condições de contorno do fundo ou do programa, você conseguir ter uma operação rentável. E poucas empresas hoje conseguem ter uma operação rentável. Porque se você, Ferrarinha, chamar teu amigo de faculdade, lá engenheiro civil, falar, vamos fazer um projeto, e isso era os formiguinhas lá de trás, Sim. hoje em dia, vocês não vão conseguir ganhar dinheiro com isso. A tua obra não vai rentabilizar, Sim. tua velocidade de repasse ela é longa o suficiente para você ter que colocar capital para a equação fechar. Você não tem Geric na caixa, então você não consegue um financiamento. Então os formiguinhas não conseguem mais se rentabilizar, enquanto que as empresas grandes que investiram em melhoria contínua estão conseguindo. Legal. E a localização também tem melhorado, né? Eu vejo que, né, até em outras conversas que a gente já teve aqui também, né, os CEOs comentando que anteriormente os projetos ficavam mais distantes e agora estão cada vez na cidade, né? Você está com essa percepção também por conta das mudanças, né, pelas ZEIs, né, enfim, novas legislações aí do plano diretor. Sim, faixa 1, ele obviamente ele está um pouco mais distante do que o faixa 2, está um pouco mais distante do que o faixa 3. Mas o que as legislações municipais têm feito, e é importante entender isso, a habitação popular, ela nunca é uma solução de uma esfera única de governo. Então, ela funciona melhor quando as 3 camadas de governo se dão as mãos para resolver o problema. O governo federal tem o programa Minha Casa Minha Vida, que é, obviamente, condição básica e necessária para a habitação popular. Os governos estaduais estão sendo muito importantes nas concessões dos cheques estaduais, que tem um cheque de 10, 15 mil reais, é toda a diferença do mundo entre uma família conseguir comprar ou não um imóvel. E as prefeituras, elas têm um impacto muito grande nas leis de zoneamento. Então, para você conseguir fomentar uma habitação popular em São Paulo, é muito importante que a HIS, a habitação de interesse social, tenha benefícios que a habitação de média e alta renda não tenha, porque daí a gente consegue competir em alguns terrenos em igualdade de condições para definir qual vai ser o destino final daquele terreno. Sem uma legislação que permita isso, terrenos em regiões mais centrais, eles sempre vão para média e alta renda. Uhum. O que, do ponto de vista de desenvolvimento urbano, é uma catástrofe, porque... Sim, o transporte está aqui dentro, os empregos estão aqui dentro, o trânsito, assim, não faz sentido você ficar jogando as pessoas para 2h30 do local onde elas trabalham, Exato. Se elas poderiam estar inseridas dentro da malha urbana, né? Sem dúvida. Agora, eu queria pegar esse gancho para falar um pouquinho de perspectiva de crescimento, tanto para o setor quanto para a Tenda, né? Como é que vocês enxergam potencial de crescimento adiante? Sempre tem um certo receio que eu lembro no mercado de discussões de se o setor cresce muito, será que o FGTS, né, terá saldo suficiente para comportar esse crescimento? Enfim, se você puder falar um pouquinho de perspectivas e dinâmica de crescimento para os próximos anos, tanto para a Tenda quanto para o setor. Te falar um pouquinho do FGTS, depois eu falo da Tenda. O orçamento do FGTS esse ano para habitação é 125 bilhões de reais. A gente ter 2 anos de 125 bilhões de reais provavelmente não é o fim do mundo, porque o balanço do FGTS é um balanço muito grande. Se você perguntar para mim, isso é sustentável no longuíssimo prazo? Assim, eu tenho dúvidas. Eu não sei se dá para se manter esse patamar, mas daí a pergunta pode ser, bom, então qual que é o teu grau de preocupação? Porque se é insustentável, se provar insustentável, como é que você faz uma empresa baseada numa fonte de funding infinita? Não é que a alternativa aos 125 bilhões é zero. A alternativa aos 125 bilhões é 90 bilhões. Sim. Tá? E aí, qual que é o conforto que nós da Tenda temos? Assim, quando a gente olha como que esses 125 bilhões eles são alocados, ele tem mais ou menos uns 20% que vai para imóvel usado, e daí do que sobra, você tem 1/3 faixa 3, 1/3 faixa 2, 1/3 faixa 1. Tá? Historicamente, assim, isso não foi sempre, mas os governos tendem, em um contexto de escassez de recurso, a priorizar as faixas mais baixas em detrimento das faixas mais altas.
Isso depende de um contexto macro, por exemplo, hoje que você tem uma menor disponibilidade de funding de poupança, o faixa 3 é um segmento que está precisando do FGTS para continuar sobrevivendo. Então, ele não é sempre assim, não é óbvio, mas em forma geral é assim que funciona. Então, quando a gente olha os 125, que talvez não sejam sustentáveis, para 90, que certamente são sustentáveis, eu acho que tem camadas de gordura muito grandes para serem cortadas antes de chegar no faixa 1. Tá? E hoje meu negócio é 60% faixa 1, 30% faixa 2, 10% faixa 3. Então, eu acho que dentro da disputa por recursos no FGTS, a Tenda está muito bem posicionada. Legal. E aí do crescimento de Tenda? O crescimento de Tenda Bom, a gente já foi uma empresa muito maior, né? Sim. A gente em 2021, eu acho que a gente lançou 23 mil unidades. A gente reduziu drasticamente isso na agenda de desalavancagem da companhia. A gente está num momento hoje muito bom do programa, assim, dos melhores, em termos, quando a gente olha margens da companhia, são as melhores margens históricas que a gente já teve, melhores inclusive do que na época do faixa 1,5 lá de trás. E eu acho que 2025 e 2026 são anos onde a gente deveria se aproveitar deste momento muito bom do programa para crescer. Sim. Então é um momento de crescimento. E assim, a gente acabou de ver novas medidas sendo aprovadas, né? O faixa 4, enfim, a criação do faixa 4, né? Ajuste em todas as faixas de renda do programa. Como é que, né? Criação do fundo social também, né? Então, assim, como é que você vê aí, né? Esses ajustes aí e impactos, né? Tanto para a Tenda quanto para a Alea. Teve uma iniciativa também de aumentar preço teto, né? Para municípios de até 100 mil habitantes, né? Como é que isso aí poderia beneficiar a Alea? O aumento do teto dos municípios menores beneficia diretamente a Alea, né? Porque a Alea talvez seja o player mais representativo do Brasil que atua nos municípios muito pequenos, né? Então, para ela foi na veia, assim, na média, esses municípios que ela atuava tinham um preço teto de 190 mil, foi para 230. A nossa restrição ainda não é o teto, a nossa restrição é a renda do cliente. Então, mas isso tirou um eventual gargalo que poderia ter para crescimento de preço. Além disso, se mudou as rendas das faixas, né, do faixa faixa 1, faixa 2, faixa 3, isso ajuda também a companhia. Se você perguntar, assim, na média, isso ajuda alguma coisa como R$ 1.500 por unidade de aumento do poder de compra dos clientes, que dá 0,7% do preço atual da companhia. Então ela tem um ajuste, tem uma ajuda, mas não é transformacional. O faixa 4 para nós está muito distante do que a gente faz, então eu acho que, na verdade, o que a gente, antes de falar do faixa 4, a gente está numa jornada de ganhar um pouco mais de representatividade no faixa 3. Quando a gente olha, principalmente o mercado do Nordeste, e alguns pilotos aqui em São Paulo, a gente tem conseguido lançar projetos faixa 3 com muito sucesso. Então isso deve ganhar alguma representatividade no portfólio da companhia, né, daqui para frente. Em termos, assim, hoje, o que te preocupa mais quando pensa em funding, em custo, assim, o que te tira mais o sono hoje? Eu acho que, falando de Tenda, eu acho que o grande fator de incerteza, eu não acho que eu vou falar, é o grande fator de incerteza, mas se eu for comparar o meu portfólio de preocupações 2025 com o meu portfólio em vários outros anos, hoje eu estou num ano bem menos preocupado do que eu estava em outros anos. Mas talvez a grande preocupação que a gente tenha hoje seja a mão de obra, e principalmente em São Paulo, tá? A concorrência para mão de obra em São Paulo está muito feroz, e a gente tem um desafio grande de conseguir manter as obras produzindo sem ter desvio de custo aqui. Acho que esse é um desafio do setor perene, né? Acho que olhando para frente, a questão de não só custo de mão de obra, como disponibilidade de mão de obra. É um grande desafio para o setor, né? Não, super. Eu acho que o setor ele vai passar por algumas ondas de transformação.
E eu acho que tem grandes tendências que estão recaindo sobre o setor que devem transformar o setor. Daqui a 10 anos ele deve ser bem diferente do que ele é hoje. Mas dessas grandes ondas, a mais próxima é a carência de mão de obra. Hoje em dia, um trabalhador, entre ter a alternativa de ser um entregador de um aplicativo ou vir trabalhar na construção civil, a opção dele é clara. Aqui a construção civil é de segunda a sábado, começa às 7 da manhã, operando no sol, carregando 30 quilos numa forma de alumínio. Tem estabilidade do emprego, no nosso caso, tem um salário bacana, mas o cara, ele tá à mercê disso. Sim. Se ele quiser na quarta-feira folgar para ir tomar chopp com os amigos, não pode, porque ele vai perder a tarefa dele. Então, funciona para um tipo de trabalhador que tem uma ética de trabalho muito específica. E geracionalmente essa ética está cada vez mais escassa. Então, eu acho que todas as empresas têm esse desafio de como é que elas se estruturam para um mercado onde a mão de obra vai ser cada vez mais escassa. E aí, tecnologia, imagino não só tecnologia, mas esses ganhos de produtividade que vocês buscam, acho que é grande parte da tentativa. A Tenda, ela tem uma quantidade de pessoas necessárias para produzir uma unidade muito menor do que a média do mercado, então por esse aspecto a gente está menos exposto, mas mesmo assim, se você for no canteiro da Tenda, tem muita gente trabalhando. Então como é que você resolve isso? Aí as discussões de tecnologia são relevantes. Pega o caso de Alea. Tenda tem uma quantidade de pessoas necessárias para construir um prédio X, a Alea precisa de 1/4 disso para produzir uma casa. Porque 80% do processo é feito numa fábrica e não no canteiro. Então, a Alea é parte da solução, por exemplo. E a gente tem outras tecnologias que a gente está estudando de reduzir o componente de mão de obra no canteiro drasticamente. Mais alguma? Do ponto de vista, assim, né, acho que agora, né, a rentabilidade já está voltando, geração de caixa e tudo mais, assim, né, a gente já vai poder começar a pensar, entenda assim, com mais distribuição de dividendo, voltar a pagar dividendo. Como é que está essa agenda de dividendo na cabeça de vocês? Sim, claramente. O que é a nossa política de estrutura de capital declarada para o mercado? A gente quer estar entre menos 10% e mais 10% de alavancagem, dívida líquida sobre equity. Isso assim, a gente ainda não reviu isso, tem discussões internas se esse número muda ou não muda. Talvez uma alavancagem de 0% do passado seja uma alavancagem de mais 10, mais 15 hoje, porque a Caixa mudou o critério de reconhecimento de caixa das empresas, então talvez a gente suba isso um pouquinho, mas de qualquer forma a gente tem um alvo de alavancagem. Em chegando nesse alvo, o modelo da Tenda hoje, na margem, ele é muito gerador de caixa. Então a gente deveria, e mesmo para crescer a gente não precisa de tanto caixa. Então a Tenda deveria ser uma boa pagadora, ou uma boa distribuidora de capital para o acionista num horizonte relativamente curto de tempo. No preço que está a ação hoje, eu estou mais comprador, estou mais para recompra do que para distribuição de dividendos. Isso que eu ia perguntar, se tem alguma estratégia preferida entre buyback e Não, eu acho que a gente vai ter, assim, a gente não tem porque ficar estocando o capital dentro da companhia, mas é prudente a gente ter um balanço desalavancado. O balanço desalavancado ele foi fundamental para a gente atravessar a crise do Covid. Então, a gente entende que foi importante lá atrás, a gente quer voltar a ter um balanço bastante desalavancado. Em chegando nessa desalavancagem, a gente continuando a gerar caixa, a gente vai distribuir capital pela forma que a gente entender mais apropriada naquele momento. Legal. Bom, acho que a gente encerrou aqui as perguntas do negócio. Osmo, eu queria voltar um pouquinho para falar um pouco sobre você. Você mencionou um pouco do seu estilo de gestão que teve que mudar, né, durante o Covid. Enfim, se pudesse falar um pouquinho para a gente como que está hoje, como era antes, como que é hoje o seu estilo de gestão para trocar o dia a dia do negócio, a estratégia do negócio e os times aí no dia a dia. Na origem da Tenda, lá em 2011, quando a gente estava naquele desafio de reduzir o contas a receber, o meu estilo
eu acho que tinha uma questão de momento, tinha uma questão de a gente estar numa guerra e tinha uma questão de inexperiência. Eu tô há 15 anos como CEO da Tenda, né? Então, eu tinha na época, sei lá, 33, 34 anos. Era um estilo de gestão muito comando e controle. Então, eu tinha pleno domínio de 100% das decisões tomadas da companhia. Tudo passava por você. Tudo passava por mim. Eu tinha, sei lá, 14 reports diretos. Era uma loucura. E a empresa, ela começou a crescer, e o crescimento, ele não traz só a complexidade, mas ele traz a ascensão de talentos que querem espaço, né? Que querem ter autonomia para tomar as decisões. E eu entendi isso, entendi que o meu estilo de gestão era um estilo que ele foi importante para trazer a Tenda até um certo patamar, mas ele seria detrimental para o futuro da companhia dali para frente. E eu tentei transitar de um estilo de comando e controle para um estilo de liberdade e responsabilidade. Só que no meio da pandemia, no começo da pandemia, eu estava no meio desse exercício de transição. E particularmente naquele momento muito crítico, eu ainda não entendia direito a diferença entre delegar e delargar. De dar responsabilidade, mas cobrar, e entender o limite de quanto a pessoa consegue assumir de responsabilidade, e simplesmente pegar e falar, cara, você queria tocar teu barco, então toca e daqui a um mês e me contar o que você fez. E eu delarguei mais do que eu deveria. E eu acho que aquilo foi muito ruim naquele momento, porque os problemas, as pessoas queriam assumir a responsabilidade, se sentiam envergonhadas de trazer os problemas para mim, porque eu dei autonomia para elas resolverem os problemas, e os problemas começaram a ficar muito complexos e compostos, né? Ele não era um problema da área A, era um problema que permeava a empresa inteira. E cabe ao CEO, nesse momento, ter a visão do todo e entender como é que os problemas podem ser resolvidos. Então, quando eu falei do meu estilo de gestão, eu acho que eu estava numa jornada de aprendizagem que foi muito infeliz de eu estar aprendendo naquele momento de Covid, que foi um momento tão tenso para a história da companhia. E num negócio que não parou, né? A construção civil foi um dos únicos setores, né, junto com o setor de alimentos e distribuição, que continuou durante todo aquele... Continuou durante todo aquele período, né? Como é que é a sua rotina fora do trabalho? Enfim, como é que você gosta aí de equilibrar um pouco da vida de CEO com vida pessoal, enfim? Eu não era muito bom de equilibrar a vida de CEO. Eu, além de, durante muito tempo, ser centralizador, eu tenho, assim, eu não sou uma pessoa burra, mas eu sou uma pessoa que tem muitas limitações cognitivas. Assim, eu leio devagar, eu preciso de muito silêncio e muita concentração para tomada de decisão. Então, eu não sou um cara multitarefas. Então, eu não... Assim, tem pessoas que estão numa reunião respondendo e-mail e conseguem participar com qualidade. Eu nunca acredito que consegue participar 100%, mas o cara consegue participar 60% com qualidade. O cérebro humano não é bom de multitasking, né? Você sabia disso? Mas tem as pessoas que estão 60% presentes. Assim, perfeito. eu sou binário, ou eu tô aqui ou eu tô ali. Então, não existe para mim estar respondendo um WhatsApp enquanto eu tô numa reunião. Então, o meu dia não tem paralelismo. Ele acontece em forma sequencial. Então, como eu sou lento para fazer as coisas e eu não tenho paralelismo, eu ocupo muitas horas do meu dia para conseguir desovar aquilo que eu, além disso, fui centralizador e chamei para eu fazer. Então, se eu pegar até 2 anos atrás, eu trabalhava todo domingo, mas expediente completo. Caramba. Assim, eu trabalhava 8, 9 horas no domingo. O que aconteceu de um tempo para cá? Eu aprendi melhor o que é essa questão de delegação, né? De dar liberdade, dar responsabilidade para as pessoas. Eu reduzi muito o meu nível de report, porque eu consegui confiar no julgamento de pessoas que conseguem assumir muitas das coisas que estavam comigo.
Então hoje eu tenho 6 reports, eu já tive 14. A qualidade desses 6 reports é muito grande. Então eu tenho um alto nível de confiança no julgamento dessas pessoas. Então eu consegui liberar um pouco do meu tempo. Então hoje eu ainda trabalho no domingo, mas eu trabalho em coisas mais pessoais. Então, coisas burocráticas da minha casa, algum projeto pessoal que eu tenha. Então, a tua pergunta, eu dei uma devagada aqui, qual que era? Cara, como é que era a sua rotina e como é que você consegue equilibrar? Acho que você já explicou bem, né? Então é meio por aí. Legal. E nessa linha, você tem alguma indicação de livro aqui pra gente? Ou de série também, se sobra algum tempo, para que você tenha visto? Não, então, uma das coisas que eu tive que aprender foi a ver séries com a minha esposa, porque senão eu não via a minha esposa. Então, é a única TV que eu não vejo jogo de tênis, não vejo jogo de futebol, não vejo novela, não vejo nada. Eu só vejo série na hora que ela quer ver a série. Então, uma série muito legal que eu vi esse ano foi aquela Severance, não sei se você já viu. É uma série muito maluca. É uma série da Apple TV sobre... É uma mesma pessoa... São pessoas que voluntariamente elas se inscrevem numa empresa chamada Lumen, onde ao longo da noite, na verdade, elas vão para essa empresa e ao entrar na empresa, elas esquecem da personalidade original delas e elas viram uma outra pessoa que desenvolve um trabalho, que são trabalhos muito esquisitos para a Lumen Corporation. E a série é uma série, surpreendentemente, quem escreveu e dirige a série é o Ben Stiller, mas não é uma série de comédia. E é uma série sobre temas sobre religião, sobre personalidade, sobre o mercado de trabalho. Assim, o contexto é um contexto tão diferente que eles conseguem ter discussões muito legais sobre vários temas que são pertinentes. Que bacana. Essa é uma série bem legal. Boa dica. Algum livro? Você recomenda? Cara, eu leio muito. Menos do que eu gostaria, porque eu leio devagar. E porque eu não consigo preencher meus horários. Então, sei lá, que é ficção, não ficção. Já testou ouvir livros, não? Eu ouço também. Na verdade, o que eu faço? Eu sempre tenho... Eu tô sempre trabalhando 3 livros em paralelo. Uhum. Eu tô ouvindo eu tô lendo um livro mais relacionado ao business e eu tô lendo algum livro de interesse pessoal. Diferente. Então eu sempre faço os 3. Eu ouço bastante livro também. Mas daí, não sei, o que é ficção? O que você... Aberto. O que você acha que a nossa audiência aqui conseguiria... Vamos lá, o livro mais legal que eu li ano passado foi um romance que chama The Corrections. Acho que o autor chama Jonathan Franzen. Ele é um livro sobre 3 gerações de uma mesma família americana, e o livro é contado muito sobre... Cada capítulo é o ponto de vista de uma das pessoas da geração. E ele é um livro sobre conflitos de valores entre gerações. E é muito legal porque eu tô equalizado com a geração do meio, né? Então as pessoas da geração do meio têm a minha idade. E muitos dos valores deles são os meus valores. E as neuroses e as hipocrisias. E quando você enxerga o contexto nos valores dos seus pais e nos valores dos seus filhos, o livro é muito bem... Ele é muito feliz na forma como ele conta essa história. Foi um livro muito legal que eu não passei. Legal. Bom, acho que foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse papo super aberto, franco aqui com o Osmo. Acho que a gente aprendeu bastante sobre todos os desafios que o setor já passou, que a Tenda passou, que vocês conseguiram se reerguer. Enfim, uma história espetacular, né, de reinvenção, renovação, resiliência, né, e com perspectivas super favoráveis, né, super positivas. Então a gente está vendo esse ano mais um ano super positivo para o setor. A gente estava até falando, né, Igor, antes de começar, que é curioso, né, quando o cenário macro no Brasil fica mais desafiador, justamente o mais resiliente é sempre o setor da baixa renda, né? Mais do que... Contra-intuitivo. Contra-intuitivo, exatamente. Então, acho que aprendemos bastante aqui, Osmo. Gostaria de agradecer bastante a tua presença, o teu bate-papo foi excelente, deixar as portas abertas aqui para voltar mais vezes e contar essa história da Tenda aí
nos próximos episódios. Com certeza as portas estão abertas. Tá Obrigado. ótimo. Obrigado, Rodrigo, pela aula. Muito legal a conversa. E pessoal, lembrando a vocês que a gente tem aí uma série de episódios pela frente e, como sempre, né, pedir para vocês deixarem seu like, seu comentário, mandarem aí nas listas de vocês, no seu LinkedIn, nos seus grupos, enfim, porque tenho certeza que, assim como vocês que ficaram até o final, muita gente vai ter muito a aprender aqui sobre a Tenda e sobre o setor imobiliário com esse papo excelente com o Rodrigo Osmo. Então, obrigado e até a próxima.